começou para mim em 1975. Eu sou carioca, sempre morei no Rio de Janeiro, nasci, vivi boa parte da minha vida no Rio, e eu costumava visitar a feira de livros na Cinelândia. E num desses dias, eu na feira de livro vi um livro cujo título era Telefone para o Além. Eu era adolescente nessa época, não tinha entrado na faculdade ainda, estava terminando o meu segundo grau. Naquele tempo chamava científico. Hoje você faz segundo grau, a gente naquele tempo fazia o clássico ou o científico. Eu fazia o científico. E naquele momento, vendo aquele título do livro, Telefone para o Além, eu imediatamente pensei, como eu já tinha vários anos de estudo de toda a parte espírita e espiritualista e teosófica e de outras coisas que não vem ao caso nessa resposta, eu imaginei que se tratasse de uma obra mediúnica, como a grande maioria das obras que eu tinha. E por ser obra mediúnica e podendo representar trazer algum tipo de informação vinda das realidades que eu chamava de espirituais, hoje eu chamo de não físicas, eu não uso mais o termo espiritual, eu peguei o livro e fiquei surpreso ao perceber que não era um livro de obra proveniente de comunicações ditas mediúnicas. Era um livro onde aparelhos eletrônicos, gravadores eletrônicos de fita, eram usados para receber frases em vários idiomas de supostas pessoas fora da matéria física. Então, o Fredrik Jürgenson, ele era um artista sueco e ele gravava as vozes dos pássaros no quintal dele e no meio de uma dessas vozes de pássaros, na realidade o que em português se chama de tentilhão de faia, ele percebeu que havia vozes mescladas com esses cantos desse pássaro. E ele imediatamente pensou que essas vozes fossem vozes capturadas de estações de rádios espúrias, sinais de rádios espúrios. Mas o problema é que essas vozes, isso aí é o que todos os céticos dizem, e totalmente sem conhecimento de causa, né? Porque não tem absolutamente nada a ver a voz espúria com o fenômeno das vozes, porque as vozes dialogam, elas se dirigem a você. Uma voz espúria não se dirige a você. Então, resumindo, o Fredrik Jürgenson passou mais de 10 anos da vida dele trabalhando, gravando essas vozes, e a conclusão dele é que as vozes eram vozes de pessoas que tinham vivido no nosso mundo físico e agora viviam em realidades não físicas. Então ele escreveu esse livro, que foi traduzido para o português e publicado pela editora Civilização Brasileira em 1971. E eu fiquei fascinado com aquele livro, fui caminhando para casa, eu morava no Flamengo, no Rio de Janeiro, e fui caminhando para casa lendo aquele livro. Parava para ler e não conseguia, de noite já fui dormir. Eu li o livro naquela mesma noite, e no dia seguinte aquilo mudou minha vida, né? Eu falei para minha mãe, eu quero entender isso aqui, eu quero saber tecnicamente como essas coisas funcionam. Então, eu tinha uma pretensão de ir para a carreira de teatro, cheguei a fazer peça de teatro, e o teatro não dava dinheiro, e eu então uni o útil ao agradável, e digo, não, eu vou fazer engenharia, porque engenharia eu posso aplicar nesse fenômeno, né? Bom, isso é uma coisa que eu não dizia para as pessoas. Eu acabei tendo muita sorte, estudando bastante com afinco, aí várias coisas aconteceram, e eu acabei entrando no IME, no Instituto Militar de Engenharia, e fiz a minha engenharia lá. E ao longo do curso de engenharia, o meu interesse principal sempre foi as vozes, o fenômeno das vozes. Mas estudava antenas, eu queria saber se aquele conhecimento de antenas podia servir para eu projetar uma antena diferente para receber as vozes. Estudava sinal de radar, eu queria saber se o sinal de radar podia ser usado para receber as vozes, né? Sinal de submarino, sinal de baixa frequência, puxa, será que as vozes usam sinal de submarino? Então era uma loucura. Então eu ia o IME tem uma biblioteca de livros antigos, porque tinha muitos cientistas de renome que vieram do pós-guerra, como um deles que eu fui aluno da última turma dele, Helmut Theodor Schreier, foi meu professor de telecomunicações, um sábio, um homem que sabia tudo, né? E a gente vê uma pessoa com aquele conhecimento, então ele falava de coisas que estavam naquelas bibliotecas de periódicos antigos, então eu às vezes ia de noite para o IME e ao invés de estudar as coisas do curso, eu procurava ver se nas revistas de física, nas revistas de engenharia, eu encontrava algum diagrama, alguma coisa que pudesse me ajudar a projetar um equipamento para me comunicar com as vozes, para saber o que as vozes eram. Isso foi ao longo de todos os 5 anos do curso. E claro, conforme eu fui adquirindo mais conhecimento de engenharia,
eu fui aperfeiçoando esses equipamentos e fui fazendo uma montagem, fazendo outra, fazendo uma montagem, fazendo outra. E até que eu conheci, com 2 companheiros meus de curso, nós fundamos a primeira associação, que era o grupo Engenheiros Espiritualistas Associados. Eu não vou mencionar o nome deles, porque eles já estão fora dessa área há dezenas de anos, e são hoje pessoas muito conhecidas, e não é o caso. Mas o que importa é que nós formamos um grupo e nós fizemos o primeiro periódico em inglês, primeiro proceeding, né, como se diz em inglês, sobre as vozes, escrito em inglês. Isso em 1982, com auxílio, grande auxílio de militares que se interessavam muito pelo nosso trabalho. Esse trabalho deslanchou. Aí, o que aconteceu? Eu em casa, eu fazia as minhas montagens e continuava com meus equipamentos e aí saí aprendendo muitas coisas. Aí eu fiz meu primeiro mestrado no IME em processamento de sinal de voz voltados para reconhecimento do locutor. Por quê? Porque eu tinha aquela pretensão de dizer, bom, no dia que eu tiver o equipamento, pegar as vozes dele, eu vou poder provar que essas vozes dessas pessoas não físicas são as vozes das pessoas que viveram aqui, e vou provar usando técnicas de reconhecimento do locutor. Então eu fiz o mestrado em reconhecimento do locutor. Cheguei a montar o equipamento usando uma certa técnica que é a LPC, que não vem ao caso, onde eu gerava amostras de sílabas sintéticas e combinava essas sílabas e as vozes apareciam ali. Então isso aí tudo são experimentos que em segredo eu ia fazendo, porque eu não podia revelar isso para as pessoas do laboratório. Isso era uma coisa que só os íntimos, amigos mais íntimos sabiam. E aí eu acabei, em 1989, eu fui para a Inglaterra fazer doutorado, e aí mudou o paradigma. Em vez do reconhecimento do locutor, eu comecei a perceber que havia algo mental, de um nível mais alto envolvido. E aí veio a ideia de que eu ouvi aquela palavra mágica, redes neurais artificiais, né? Artificial Neural Networks. Então eu falei, puxa, deve ser por aí. Softwares que podem simular o cérebro humano, de repente eu projeto um software desse, posso receber as vozes direto. Então eu tinha essa ilusão, né? Aquela ilusão da pessoa que não sabe nada e que pega um conhecimento pequenininho de uma coisa e vai tentar desenvolver para fazer um equipamento que possa receber as vozes direto. Eu estava na infância da comunicação eletrônica, eu tinha aquela ilusão de que a minha formação espiritualista, espírita e de todas aquelas coisas que tinha espírito, isso tudo hoje está diferente. Eu tinha uma visão muito pequenininha, muito pequena da realidade, das realidades não físicas. Eu achava que qualquer coisa que eu projetasse podia funcionar e claro, eu descobri ao longo de mais de 40 anos de trabalho que as coisas eram muito mais complexas do que eu imaginava. Mas eu fui para a Inglaterra, estudei as redes neurais artificiais e aí, por uma sorte do destino, a Escola Politécnica aqui do Rio de Janeiro abriu um concurso para os estudantes de doutorado do exterior e haviam muitos candidatos e eles cometeram algum erro no processo de seleção e acabaram me escolhendo, né, porque admitir que paulistas de alto padrão vão escolher um carioca para colocar na Escola Politécnica deve ter sido uma ajuda superior, né? Então eu recebi essa ajuda superior, então os paulistas que eram candidatos a serem professores da Escola Politécnica foram preteridos, eles me escolheram e trouxeram um carioca aqui para a Escola Politécnica e graças à Escola Politécnica eu desenvolvi bastante o trabalho das vozes, porque eu saí mexendo com muitas áreas do conhecimento de engenharia, não só o que eu trouxe da Inglaterra, comecei a orientar muitos alunos, eu orientei vários mestrados, vários doutorados, e todos eles, a maioria não sabia disso, mas eu voltava o que eu queria saber, puxa, ainda, só que agora num nível muito diferente, mais amplo, né? De como eu poderia usar para as vozes. Por exemplo, nós fizemos um doutorado em trabalhos em sinais caóticos, né? E eu cheguei a experimentar com sinais caóticos. Então a minha trajetória foi até aí, eu já tinha centenas de experimentos feitos em casas, com montagens, com testes. No período da Inglaterra eu dividi em fases e eu tinha montagens de vários tipos e testes de vários tipos. Em casa eu tinha uma sequência de equipamentos que eu fazia, todo dia eu fazia meus experimentos à noite. E fui adquirindo conhecimento e fui montando as pecinhas de um quebra-cabeça. E aí, na universidade, chegou o seguinte, aqui na Poli, eu cheguei num impasse. Qual era esse impasse? O impasse é que eu vi que os cientistas envolvidos no fenômeno queriam fazer uma publicação para provar, usando uma técnica A, B ou C, que o fenômeno das vozes é real. Ora, essa estratégia de seguir esse caminho é como dar murro em ponto de faca, porque quem manda no mundo da ciência são os materialistas. Eles não acreditam que, em absoluto, que haja espíritos, que haja... Eu já não uso esse termo espírito, mas vamos esquecer o que eu já tenho na frente. A gente ainda considera isso, o mundo espiritual, o espírito, eu já tenho um nome científico para tudo isso na minha nova teoria, mas nós vamos falar ela mais para frente. Mas o ponto é assim, você querer provar a existência disso com o equipamento, tem que obedecer às condições de validação que a ciência materialista tem.
Ora, como o meu primeiro e mais primitivo modelo de canal para você se comunicar com realidades não físicas envolvem certas condições, como por exemplo a mente dos participantes de fora, a mente dos que não querem a comunicação, a mente dos que estão invejando o seu processo, tudo isso aí, quando você soma probabilidades, você tem uma probabilidade muito pequena de obter uma comunicação na hora que você quer para as pessoas que você quer. Então, para a minha própria formação de IME, né, a gente não, aquelas pessoas que passam pelo IME não tem essa ideia de fracasso ou acompanhando, a gente deve isso ao IME, a gente tem essa tendência, quando sai do IME, a tentar vencer, ser bom naquilo que você faz. Não existe exceção a essa regra. Você não pega um aluno do IME que vai achar que ele vai ser ruim naquilo que faz. Então eu tinha essa ilusão, né? Quer dizer, a coisa era muito mais complexa e talvez muito maior que eu, mas eu tinha essa ilusão de que eu podia ser bom naquilo que eu faço e eu não quero seguir um caminho das vozes que eu vou ser destruído pelo meu trabalho. Então eu segui um caminho diferente. Ao invés de ficar tentando montar equipamento e usar o equipamento com as vozes ali presentes para mostrar para uma meia dúzia de cientistas que o fenômeno é real e depois publicar, eu resolvi fazer centenas de experimentos dos mais variados tipos, das mais variadas tecnologias de teste, e sair pegando as informações e ouvindo as vozes, né, ouvindo as comunicações e montando o quebra-cabeça para um modelo verdadeiramente científico do que acontece com essas realidades invisíveis. Esse modelo foi concluído agora, em 2016. Essa teoria eu comecei a escrever na Inglaterra com o título, o primeiro nome que essa teoria teve foi Actual Brain Theory, teoria do cérebro real. E ela foi tomando vários nomes e depois de basicamente 76 para 2016 nós estamos falando em 40 anos. Então eu levei 40 anos da minha vida para construir essa teoria que mostra como a física quântica ridiculamente incompleta e materialista que nós temos, está completamente fora da realidade, não levando em consideração as realidades invisíveis onde habitam humanos e não humanos, que também é outro assunto que não vem ao caso agora. Nós estamos falando da história. Então a história é assim, aí eu montei esse quebra-cabeça. Então esse quebra-cabeça vieram de peças lógicas. E, por exemplo, durante o meu estudo de dezenas de anos de pesquisa psíquica, de espiritualismo, de espiritismo, de teosofia, de conhecimentos de ciências ocultas, essas coisas que a gente obtém nesses livros todos. Eu, principalmente na Inglaterra, comecei a comprar esses livros por qualquer lugar, e depois com acesso à internet, eu comecei a pegar pedaços de coisas em um lugar. A pesquisa psíquica, por exemplo, tem centenas de livros que foram publicados, dezenas que são muito importantes e foram esquecidos, porque a prova da sobrevivência, no meu entender, já foi dada por William Crookes em 1874, quando ele provou, baseado em tudo que ele observou, que existem realidades não físicas ali, pessoas vivendo nessas realidades. Ora, isso foi tudo abandonado na Inglaterra para dar origem para a psicologia, essas coisas materialistas que foram criadas para substituir a necessidade de aceitar a existência de pessoas não físicas. Não vou usar o termo espírito porque ele não tem definição. Pessoa não física é mais objetivo. Nós somos FIPEs, Physical Persons, pessoas físicas. Eu chamo as outras todas de NOPEs, que é um acrônimo para Non-Physical Persons. Então nós temos as FIPEs e temos as NOPEs. E por que não usar o termo espírito? Porque a NOPE é uma pessoa e é física, ela é não física, mas o espírito está se referindo a um nível mais alto que não são materiais, que eu mostrei que existem realidades materiais, não físicas, que são as que para onde nós vamos quando deixarmos essa, e existem a realidade não material, aonde nós vamos como deixarmos todas as realidades materiais. Isso eu mostro cientificamente no meu novo modelo. Então, a pessoa não física e a outra nome, que seria non-material individual, aí já usando conhecimentos teosóficos, que a teosofia mostra que o indivíduo é único, a personalidade, cada vez que você matéria, eu não uso mais o termo reencarnação, porque nas outras matérias não físicas você não tem a carne como nós conhecemos. Então eu não posso usar o termo reencarnação. Então eu criei o termo rematerar, voltar à matéria. Você pode voltar à matéria física, como pode voltar a qualquer uma das outras. São três no total e mais duas. Então você sai como um indivíduo não material e rematera numa dessas realidades. E eu mostro esse processo, como ele funciona, cientificamente, bonitinho, com todos os termos, tal, na nova teoria. Então, de posse desse conhecimento, o que aconteceu? Eu tomei essa decisão de, no lugar de tentar projetar equipamentos, montar e convencer o mundo materialista com base no único experimento, que é o que os outros estão fazendo e fracassando e vão continuar
fracassando, porque o experimento teria que satisfazer o critério de ciência, de ser reproduzível na hora que o cara está ali, na hora que o cientista quer ver, da forma como foi descrito. Isso é impossível com o modelo de canal. Primeiro que tem que ter a pessoa não física, a NOP ou a NOME, com as condições não físicas necessárias para fazer aquela manifestação física naquele momento. Ora, se a probabilidade do canal for baixa naquele momento porque tem uma pessoa presente ou porque as condições interrealidades não permitem, aquilo não acontece. Então eu criei um novo termo, um novo método científico que eu chamei de ESMIR, que é um acrônimo para Extended Scientific Method for Invisible Realities, método científico estendido para as realidades invisíveis. Por quê? Porque você não pode aplicar as condições da experimentação nessa realidade física quando você depende de pessoas numa realidade não física para executar o seu experimento. Essas pessoas não estão à sua disposição. E as condições do canal variam. Tem horas que as comunicações são muito claras, tem outras horas que as comunicações são distintas. Por quê? A estrutura mental, por exemplo, de uma região onde você se encontra pode influenciar diretamente das pessoas que estão ali no experimento, embora você não esteja conectado a essas pessoas. Então tudo isso a minha teoria mostra. Então o que eu fiz? Eu preferi seguir o caminho de desenvolver a teoria, mostrar como as coisas funcionam, eliminar todos os termos que não têm definição precisa, como espírito, astral, espiritualidade, esotérico. Não há necessidade de esoterismo mais, porque esoterismo, se você olhar, é tudo que diz respeito às realidades não físicas, que o cara estuda, descobre um pedacinho assim e já julga que sabe horrores. Mas o esoterismo não tem basicamente nada, é um pouquinho de informações. Quando você tem uma teoria que explica como as realidades não físicas, não materiais funcionam, como elas interagem, o que é a vida, como a vida passa de uma realidade para outra, o que acontece quando você deixa a matéria, todo esse esoterismo passa a ser exoterismo, para um dia ser ensinado na escola, em física. Qual a física? Invisible Reality Physics, Invisible Chemistry, física das realidades invisíveis, química das realidades invisíveis, biologia das realidades invisíveis ou Invisible Reality Science, ciência das realidades invisíveis. Então, a minha esperança é que no futuro, as novas gerações, quando a minha teoria ou outras aperfeiçoadas estiverem aí, a ciência deixe de ser materialista e inclua no currículo das crianças e dos adolescentes as ciências das realidades invisíveis. Vamos pegar a física que não vai ser quântica, vai ser quantriônica, porque são 3 realidades, onde a gente mostra que essas coisas, essa weirdness, essas coisas estranhas da física quântica, quando você considera as realidades invisíveis, elas desaparecem. Você explica o princípio de Heisenberg de uma outra forma, você mostra que o efeito túnel tem uma explicação direta que não depende de nenhuma aleatoriedade, quer dizer, você já pega um determinismo que não é compreendido pelos cientistas porque eles não têm o conhecimento de que há mais 2 realidades materiais interligadas. Então, concluindo, eu segui esse caminho da teoria e agora, em 2016, depois de todos esses anos, depois de ter publicado o primeiro livro, que depois você pode mostrar, onde tem a primeira teoria que veio antes da teoria nova. A teoria nova chama-se TUC, Theory of the Unique Source of Everything and Everyone, teoria da fonte única de tudo e de todos. Então é uma teoria científica que mostra que existe uma fonte de tudo e de todos. Essa fonte de tudo e de todos, a sua energia contínua é primeiro discretizada, depois ela é transmutada nas estruturas que vão gerar as realidades não materiais e as realidades materiais. E as pessoas vão estar circulando nessas realidades, evoluindo em direção à fonte de tudo e de todos. Quer dizer, satisfaz a teosofia, satisfaz as religiões, satisfaz a tudo que não é materialismo. Então a minha contribuição vai ser isso aí. O resultado de ter seguido o caminho de montar a teoria é para depois, no futuro, com essa teoria e os aperfeiçoamentos que poderão surgir, os engenheiros poderão projetar melhor os equipamentos para satisfazer e aumentar as probabilidades de recepção de sucesso do canal na comunicação, na Trans-Reality Communication. Então, se você tem pessoas não físicas em 2 realidades e indivíduos não materiais em outra realidade, você vai projetar equipamentos distintos. Então não é como hoje as pessoas estão fazendo a comunicação eletrônica, eles acham que pode colocar um equipamento e pegar esse equipamento, pegar tudo que existe. Não, isso não existe. Cada objetivo, cada pessoa que você almeja pegar numa realidade, os equipamentos e as técnicas mudam. E é isso que a teoria vai deixar claro. Você tem que dizer os testes que você vai fazer vão visar realidades distintas, equipamentos distintos.
Então isso vai ficar claro ao longo da experimentação. E as pessoas que vão experimentar vão perceber que, além disso, há outros segredos, como escala temporal. Existem muitos detalhes nessa escala temporal que vão ter que ser colocados no equipamento, porque as manifestações não são como as vozes físicas, elas são distintas. Então essas modificações vão ter que ser feitas nos equipamentos. Mas os equipamentos vão ser objetos de um outro livro. No momento, o próximo livro, que veio depois do livro grande que você vai mostrar aí, é apenas a questão do modelo. O modelo científico de realidades não materiais e não físicas. Esse modelo é fundamental para que a gente possa entender o universo de realidades em que a gente habita.